primeira perna do tripé era o regime de metas de inflação, do qual nós já conversamos no vídeo passado. Agora vamos para a próxima perna do tripé, que é câmbio flutuante. A gente já falou rapidamente, mas agora vamos falar com mais cuidado sobre câmbio e tal. Também discutiu câmbio na terceira unidade. Não é novidade câmbio aqui, mas vamos falar um pouquinho mais cuidado aqui, aproveitando a oportunidade. Bom, a taxa de câmbio nominal é o preço relativo das moedas de dois países, ou seja, quanto a moeda vale em relação à outra. Quando você diz o dólar está 5,30, você está dizendo a taxa de câmbio nominal. Com 5,30 reais você compra $1, né? Então essa é a taxa de câmbio nominal. A taxa de câmbio real é o preço relativo de bens em dois países, ou seja, reflete os termos pelos quais os bens de um país são trocados por os bens de outro país. Então, a taxa de câmbio real tem mais a ver com essa troca de bens. São dois conceitos diferentes, os dois têm as suas aplicações, sua relevância, mas esse que nós vemos todo dia é o câmbio nominal. Só para dar um exemplo aqui. Suponha que um carro brasileiro custa R$100 mil e um carro americano custa $10 mil. Carros equivalentes, digamos assim, em termos de modelo, de coisas aí que o pessoal que gosta de carro se interessa. Então, um custa 100 mil, outro custa 10 mil. Suponha que o câmbio nominal seja de 5 para 1, ou seja, $1 vale R$5. Então, o câmbio é R$5, $1, certo? Então, esse é o nominal, é aquele que a gente vê no jornal, é aquele que a gente vê no rádio, é aquele que a gente fala o tempo todo, o câmbio nominal. Qual seria a taxa de câmbio real? Para fazer a taxa de câmbio real, você vai calcular, usar a conversão. Eu vou dizer o seguinte, os $10 mil do carro americano vale 50 mil aqui, logo a taxa de câmbio, ficou dois iguais aí, desculpa, 0,5. Então, você troca dois carros americanos, né, por um brasileiro, porque o americano está em 50 mil reais. Então, dois consegue um brasileiro. Então, essa é a real. Né? Então, a taxa de câmbio nominal é aquela que você vê, a taxa de câmbio real, você tem que fazer esses ajustes. A gente está fazendo com exemplo de um bem só, mas você faz uma coisa mais geral, e aí você usa o nível de preços nos dois países para fazer o ajuste. Em vez de pegar o preço de um carro ou de uma coisa assim, você usa o nível de preços nos dois países e faz a mesma conta, né? A taxa de câmbio multiplicado pelo nível de preços lá e depois dividido pelo nível de preços no país. E aí você tem o câmbio real. Então, você tem esses dois conceitos de câmbio, é importante ter em mente. Aqui nós vamos falar mais do nominal, que é o que nos interessa. Bom, quando a gente fala de câmbio, uma apreciação cambial é o aumento no valor de uma moeda medido pela quantidade de moeda que ela pode comprar, moeda estrangeira. No Brasil, uma apreciação está relacionada a uma queda. Muita atenção aqui, porque quando a gente pensa em apreciação, a gente pensa em subida. Pelo menos a intuição vai para a subida. Mas aqui, quando a gente fala apreciação, quer dizer que o real está sendo valorizado, ou seja, o câmbio está caindo, né? Se está 5 e vai para 2, é uma apreciação. Se de 5 vai para 6, é uma depreciação, uma desvalorização do real. Essa confusãozinha dos termos é porque a maioria dos textos vem dos Estados Unidos, e lá eles trabalham com referência no dólar. Então, a coisa fica ponta cabeça, né? Dá essa confusão. Que uma depreciação é o contrário, é a redução no quanto a moeda pode comprar. Então lembre, quando a taxa de câmbio sobe, está havendo uma depreciação quando a taxa do real, quando a taxa de câmbio cai aqui no Brasil, como a gente fala aqui no Brasil, está tendo uma depreciação quando ela sobe, está tendo uma depreciação, quando ela cai, está tendo uma apreciação. É o que está acontecendo com o jeito que a gente fala aqui no Brasil. Bom, aí tem as teorias que tentam explicar o câmbio, né? Como é que se determina o câmbio. Nós estudamos uma na unidade 3, que chama paridade de juros, é aquela do investidor estrangeiro, do investidor nacional. Uma outra muito conhecida é a paridade do poder de compra. A ideia é que uma unidade de qualquer moeda tem que ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. A paridade de juros é aquela do rendimento esperado que nós discutimos na unidade 3. Se você se não está claro, volta lá na unidade 3, quando a gente falou da parte final do plano real, nós fizemos essa discussão ali nos ataques especulativos. Então aqui quando a gente fala de paridade do poder de compra, que é o que eu vou focar aqui nessa unidade, essa tem essa ideia de que você tem, por exemplo, $10, você compra o mesmo nos vários países. Claro que não é bem assim que funciona, mas é essa a ideia dessa abordagem. Tem uma teoria muito popular, que sai muito nos jornais, é muito comentada e tal, faz um certo sucesso, talvez já tenha feito mais, que é a teoria do Big Mac.
Big Mac é o sanduíche lá do McDonald's, né? A ideia é que o Big Mac, o preço dele reflete o custo de vários bens e serviços. Tem vegetais, tem carne, tem trigo, transporte, propaganda, tem um monte de coisa ali o que está incluído que afeta o custo de um Big Mac, né? Até o aluguel da loja, tudo isso faz parte de um preço de um Big Mac. Então o Big Mac seria uma cesta de bens. Ele, Big Mac, uma cesta de bens. Pela paridade de poder de compra, então, é possível argumentar que o Big Mac deveria ter o mesmo valor em qualquer país. Qualquer país que você vai. Se você for na internet, der um Google em ranking Big Mac, você vai encontrar essas comparações de quanto custa o Big Mac em cada país, para saber como é que está, se o campo está valorizado, se não está muito valorizado. É muito comum esse tipo de coisa. Então, teria essa ideia de mesmo valor em qualquer país. Por exemplo, suponha que nos Estados Unidos o Big Mac custe $3 e no Brasil custe R$6. Suponha que é esse o preço, eu não sei qual é o preço, eu devia ter dado uma olhada antes de gravar a aula, peço desculpas, não dei, mas qualquer um de vocês pode dar essa olhada para ver esses preços do Big Mac e saber esse ranking Big Mac, como é que ele está funcionando. Uma das coisas legais de aula virtual, fazendo um parênteses aqui, é que a gente pode parar. A gente pode parar e ver o que está acontecendo. Então eu bobeei, porque não olhei o índice antes de vir gravar essa aula. Se fosse uma aula mesmo, eu ia ficar devendo para vocês. Mas nós estamos numa aula virtual, ou seja, tem um botão de pause aqui na minha tela que eu aperto e eu apareço de novo. E eu fui lá olhar o que estava acontecendo. Eu vou mostrar para vocês o índice no Brasil. Vou dar um Alt Tab aqui, para vocês verem isso que eu estou falando, dessa questão dos preços do Big Mac. Então, só um segundinho que eu vou puxar lá para mostrar para vocês. Então, está aqui. Se vocês olharem aqui a referência ao real, né? Eu botei a base é dólar, mas eu estou falando em real. Ele está dizendo que o real está muito desvalorizado contra o dólar, usando o princípio do Big Mac. Quem faz isso é a revista The Economist, é uma revista importante de economia, uma revista inglesa. E o que ele vai dizer aqui no comentário a gente vê, né? Um Big Mac custa R$ 22,90 no Brasil e R$ 25,90 reais no Brasil e $5,65 nos Estados Unidos. A taxa de câmbio implícita devia ser 4,05. Então, pelo Big Mac, pela essa lógica, essa teoria do Big Mac, o câmbio devia estar em 4,05. A diferença entre isso e a atual de taxa de câmbio, que eles estão botando em 5,25, né, flutua, sugere que está desvalorizado. E aí você pode fazer para vários países de novo. Você bota Rank Big Mac Economist, você vai ver isso. Então, você pode pegar aqui, sei lá, a Austrália, não quero dar erro aqui, a Austrália também está dando. Então ele bota o preço aqui, né, nos Estados Unidos, da Austrália, desculpa, nos Estados Unidos, em dólares australianos, e assim por diante. Você faz isso para vários países, né? Então, para o Uruguai, vamos embora. É só, vocês podem ficar brincando aqui na tabelinha e vai ter um monte de países aqui. Você vem para a Argentina, então na Argentina um Big Mac custa 380 pesos. A taxa de câmbio devia estar 67,26 por esse critério, né? Que é basicamente dividir isso aqui por isso. Aí você tem esse valor, mas está em 93,33, o que também sugere que o peso está muito desvalorizado. Tá? Você pode fazer o Chile, que a gente gosta muito de falar do Chile, 2.990 pesos chilenos contra 5,95. Então, você tem esse tipo de exercício que é inspirado na paridade de poder de compra. Então, espero que vocês se divirtam aí um pouquinho. Vou voltar lá para minha. Pronto, sigamos. Foi legal o exemplo, né? Quer dizer, eu ainda tenho que aprender melhor a usar, me aproveitar desses recursos. Ainda bem que piscou a lâmpadazinha aqui. Eu posso ir lá olhar. Então é isso, vocês viram. Essa ideia de paridade de poder de compra é essa, que a taxa deve ser determinada por isso. Se quando você faz a razão de um com o outro, não dá aquela taxa, você diz que ela está acima ou abaixo do que deveria estar. Então, por exemplo, se o Big Mac nos Estados Unidos é 3 e no Brasil é 6, a paridade de poder de compra, eu diria que a taxa de câmbio devia ser tal que um dólar custasse R$2. 2. Se estiver acima disso, o real está muito desvalorizado, se estiver abaixo, está valorizado. Então essa é a ideia de paridade de poder de compra. Repara que a paridade de juros, que a gente discutiu na outra unidade, ela é uma ideia de mercado financeiro.
ela vai vir com rentabilidade de ativos, né? Nós fizemos aquele fluxozinho, não sei se você lembra, bota $100 mil no Brasil a uma taxa de 20%, você tem que converter em reais, tira depois de um ano, converte de novo para saber se ganhou ou perdeu. Então você está olhando para o mercado financeiro, ela está olhando para o movimento do mercado financeiro, e aqui você está olhando para o mercado real, você está olhando para Big Mac, para coisas, preços das coisas. São duas abordagens distintas. Bom, tem críticas, toda teoria tem críticas. A primeira crítica é que muito bem não são comercializados facilmente, isso tem um peso no campo, por exemplo, serviços, não faz o menor sentido o cara dizer, olha, cortar o cabelo no Brasil é muito mais barato, então o cara está em Nova York e vem cortar cabelo no Brasil. Isso não faz o menor sentido, isso não faz sentido nem em volta daqui, né? A gente está aqui por exemplo, eu moro aqui no plano piloto, trabalho no plano piloto, se eu souber que sei lá, em alguma satélite, ou tem um cara que corta o cabelo mais barato do que onde eu vou, e um corte que eu gosto e tal, não posso nem falar muito de corte de cabelo também, mas suponho que meu cabelo tivesse cortado, eu não ia até lá, não vale a pena, ainda mais com a gasolina, não vale a pena, melhor ficar aqui. Mesmo os bens comercializáveis nem sempre são substitutos perfeitos quando produzidos em países diferentes, por exemplo, vinhos nacionais e vinhos franceses, e as mesmas não é tudo vinho. O vinho francês, muita gente acha melhor e tal, e prefere. Então, isso também faz com que esse preço não se ajuste assim. Tem os custos de comercialização e as barreiras ao comércio. Então, você pode até ter um bem que é fácil transportar, etc, 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 mas tem uma baita barreira ao comércio, ou de proibição de importação, ou de alíquotas muito altas. Então, tudo isso distorce essa equivalência. O problema desses regimes é porque você tem essas teorias para explicar câmbio. Você tem essas teorias, elas são muito intuitivas, tanto uma quanto a outra, mas elas não fazem um bom trabalho para prever câmbio. Elas não fazem um bom trabalho. Tem experimentos que mostram que se você fizer... Tem uma coisa de estatística que chama passeio aleatório. Basicamente, se vocês quiserem pensar um passeio aleatório, você tem uma variável, você tem o câmbio, por exemplo. Você quer saber se ele vai subir ou descer, joga uma moeda. Se der cara, sobe, se der coroa, desce. Grosso modo. A gente não entrar aqui em estatística. Pois bem, esse passeio aleatório, que o nome está dizendo, é uma coisa aleatória, ele pode ser melhor, fazer um trabalho melhor para prever câmbio do que essas teorias de câmbio, como paridade de juros ou paridade de poder de compra. Isso é bastante frustrante. Tem um grande economista, já falei dele aqui no curso mais de uma vez, o Mário Simonsen, que foi meu professor, e que o Mário Simonsen tinha essa frase de dizer que Deus inventou o câmbio para ensinar humildade aos economistas. E é por aí mesmo, é uma variável muito difícil, ela sofre efeito de muita coisa, você está falando de moeda de dois países, então tem o que acontece num país, tem o que acontece no outro, tem um monte de choque, tem um monte de situações, tem um monte de política, a política muda, a política econômica que eu estou dizendo, ou a política mesmo, choques políticos. Então é muito difícil prever câmbio, mas valeu a pena só para vocês conhecerem essas principais teorias. Então, se estiver falando em paridade de juros, é aquela ideia de que os ativos têm que igualar a rentabilidade, claro que é ajustado por risco país, aí tem a possibilidade de fazer seguro ou não, e tem essa de poder de compra, que é mais tradicional, mais usada, e que a ideia é comparar os preços dos bens, de uma cesta de bens, talvez, em vários países. Bom, daí vamos falar agora de regimes cambiais, que é como se dá a política, né? A política econômica relativa ao câmbio. Você tem o câmbio fixo, que é aquele que o Banco Central diz que o valor, por exemplo, o Banco Central determina que $1 vale R$5. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, não, pelo amor de Deus, estou só dando exemplo aqui. E a partir daí o Banco Central trabalha o mercado para garantir que isso aconteça. Você tem uma garantia do Banco Central de que $1 vale R$5, fixo, não muda. Taxa de câmbio flexível, é que nós temos no Brasil hoje. A taxa de câmbio flexível, o Banco Central, quanto é o... sei lá, quanto tiver que ser. Tem oferta e demanda de dólares, as pessoas querem comprar dólares por várias razões, por exemplo, você pode querer fazer uma viagem no exterior, vai comprar dólar, você pode querer fazer uma importação, você vai comprar dólar, ou você pode querer mandar teu dinheiro para o exterior, você pode querer fazer um investimento no exterior, e aí você vai comprar dólar também, porque o banco americano não vai trabalhar com reais. Então, as pessoas têm esse desejo de comprar dólar, e tem também uma venda de dólar. Você tem razões para vender dólar, várias razões, para comprar e para vender são várias razões, podemos listar algumas também, como fizemos no caso da compra. Você pode ser um exportador, você vendeu lá não sei quantas toneladas de carne, ou sei lá quantas cabeças de boi, ou toneladas de trigo, você recebeu em dólar, mas você gasta em real, você tem que pagar salário na fazenda, você tem que fazer isso em real, então você vende os dólares e compra real. Você pode ser um cara, sei lá, você pode ser um estrangeiro vindo para o Brasil, ou um brasileiro que
está no Brasil aqui, e aqui no Brasil precisa gastar em reais, mas tem dólar, do brasileiro que vive no exterior, ou que voltou de uma viagem, então ele vai vender os dólares para poder comprar reais. Aí você pode querer investir o seu dinheiro aqui no Brasil. Então o americano está lá, ele tem dinheiro dele em dólar, mas ele quer investir no Brasil, ele tem que transformar em reais. Então você tem essas demandas por moeda o tempo todo, gente querendo comprar, gente querendo vender. Claro que o mercado financeiro ele se destaca, o volume é muito grande no mercado financeiro. E quando o Banco Central diz o preço, é o preço que for, não tem nada a ver com isso. Fecha o preço que for, a gente está falando de câmbio flutuante. Finalmente, você tem a administrada, às vezes chamam de flutuação suja. A ideia aqui é que é flutuante, pero não mútil. Então, você faz assim, às vezes o Banco Central faz isso. Você diz assim, quanto é o câmbio? Não, o câmbio é flutuante. Aí o câmbio começa a subir, a pessoa começa a ficar nervosa, começa a ter muita volatilidade, ele sobe, desce, isso bagunça os mercados, o Banco Central vai lá e dá uma controlada, dá uma segurada. Essa é a flutuação suja ou o câmbio administrado, que é o que acontece na maior parte dos países hoje, entendeu? Ou pelo menos daqueles países que eu consigo lembrar. Vocês têm um país, o cara você não considerou, mas aqueles países que a gente acompanha, eles trabalham com esse regime, então o câmbio é flutuante. Você tem um câmbio flutuante, nem todos, que fique claro, mas você tem esse câmbio flutuante, mas que o Banco Central fica ali de olho para ver o que está acontecendo. Tem o regime de banda, que foi usado no Brasil na época do Plano Real, que é uma maneira de fazer um fixo não tão fixo. A gente gosta dessas coisas. É um fixo não tão fixo. Então o Banco Central não define que o câmbio é 5, mas ele diz que está entre 4 e 6. Então ele diz, olha, enquanto estiver entre 4 e 6, não é comigo, eu não faço nada. Mas se chegar em 4, eu vou intervir, para não deixar cair de 4. Se chegar em 6, feio, né? E se chegar em 6, eu vou intervir, que é para não deixar passar, subir de 6. Então, é o regime de banda cambial que nós usamos aqui no começo do Plano Real. Bom, quando a taxa de câmbio é flexível, flutuante, como eu já falei, a taxa de câmbio está variando com a oferta e demanda sem intervenção do governo. E a taxa é chamada, então, de flexível. Quem ajusta aqui é a taxa. Se entram dólares, cresce a oferta de dólar e o valor do dólar cai, reduzindo ou apreciando, né, a taxa de câmbio. Se saem dólares, acontece o exato contrário. A taxa de câmbio flexível ela vem ganhando popularidade, vai no passado, por exemplo, aqueles regimes ouro era tudo fixo, você estava fixo no ouro, né? Mas a taxa de câmbio ela vem ganhando popularidade exatamente porque o câmbio acaba absorvendo alguns choques. Você vê, no passado a gente tinha muita crise de balanço de pagamentos, que basicamente é o seguinte, o Banco Central ficava sem reservas. Na unidade 2 nós discutimos isso, a gente ficava sem dólares no país. Por que isso acontecia? Porque você tem que defender um câmbio. Então, você pega no passado, por exemplo, quando deu aquela super desvalorização do real. O Banco Central entrou de vez em quando e tal. Mas se ele tivesse que defender, talvez ele tivesse queimado um monte de reserva. E talvez tivesse feito isso em 2008, na crise. Talvez tivesse feito isso em 2015. E talvez a gente não tivesse tantas reservas como a gente tem hoje. Então, o câmbio flutuante ele tem essa vantagem, né? A ideia é deixa o rabo abanar e o cachorro fica quieto. Há quem diga que o câmbio fixo é o contrário. Você segura o rabo e o cachorro fica se abanando todo, o que é uma maldade, um negócio sem pé nem cabeça, mas é o que acontece, a economia acaba tendo que se ajustar ao câmbio e não o contrário. Então, muita gente vem defendendo o câmbio flexível, antigamente ele era, digamos assim, mais criticado, o câmbio fixo tinha a vantagem de impor a disciplina ao Banco Central. Porque, claro, se você tem um câmbio fixo e sai emitindo muito da sua moeda, esse câmbio não vai segurar, porque você tem moeda demais da sua e não vai chegar ao mesmo tanto de moeda do exterior. Então o pessoal dizia que tem fixo, disciplina no Banco Central, mas depois essa visão foi sendo flexibilizada. Então, como eu disse, o governo garante uma determinada relação entre moeda local e o dólar ou outra moeda de referência. Não falo dólar porque hoje em dia é dólar. Para isso, o governo interfere na oferta, na demanda, com o intuito de compensar movimentos do mercado e garantir aquela taxa. Então, tem que ser 5. Se muita gente tira dólar do país, como aconteceu ano passado, então o governo tem que entrar vendendo dólar para garantir que o preço vai ficar em 5. Então você imagina um mercado qualquer, onde tem um sujeito que quer garantir que aquele preço não se mexa. Mas ele não faz uma lei proibindo. Ele trabalha o mercado para isso. Então, por exemplo, laranja. Se está faltando laranja, ele chega, vende laranja para impedir que o preço suba. Se está sobrando laranja, ele vai lá e compra a laranja para impedir que o preço caia, que o preço tem que ficar ali. Se for banda, tem uma margem para fazer isso. Para poder garantir a taxa fixa, esse fixado aqui ficou feio a beça,
é preciso que o governo tenha as reservas para atender essa demanda. Aí é o problema que nós discutimos na unidade 3. Se o mercado percebe que o governo não tem essa bala, ele vai jogar contra o governo. O Banco Central, geralmente, isso pode terminar muito ruim. Então, a administrada é uma flexível, só que o governo fica de olho e entra de vez em quando, e a banda tem os limites, como nós já falamos. Bom, esse é o câmbio no Brasil. No começo, aqui no vídeo anterior, nós vimos esse pedacinho aqui. Era até 2 mil, então nós vimos isso aqui. Então, vamos continuar a história agora, né? A história continua. Então, se você pegar, depois ela sobe, tem esse pico em 2002, que foi o que eu falei, é o ano da eleição do Lula, e muita gente associa esse pico ao medo que as pessoas tinham do Lula, mas o fato é que, seja lá qual fosse o medo que se tinha do Lula, nessa parte de câmbio, esse medo se mostrou infundado. O Lula, quando começou o governo dele, trouxe o Meirelles para o Banco Central e manteve um compromisso com a estabilidade da moeda do país, e o resultado é o câmbio indo lá para baixo. Olha a descida de câmbio, olha que coisa impressionante. Isso aqui é câmbio nominal, viu? Isso aqui é câmbio nominal. Olha como ele desce. Aqui é a crise de 2008, todo mundo se assustou, né? Quer dizer, o mercado derretendo, todo mundo puxa dólar, o câmbio dispara, porque o Banco Central não tem obrigação de segurar. Se fosse um regime de câmbio fixo, aqui a gente teria... Se fosse um regime de câmbio fixo, a gente teria um problema aqui. Como teve aqui, quer dizer, aqui não era fixo, era banda, mas ele acabou virando fixo, que colou na banda de cima, e aqui deu um problema desgraçado. Nós teríamos outro problema do tipo aqui. O Fernando Henrique disse, exporta ou morre, porque tinha que trazer dólar para o país. Outro problema aqui, outro problema aqui, outro problema aqui e talvez outro problema aqui. Nós poupamos tudo isso. Agora o câmbio foi embora. Algumas vezes pressionou a inflação, como está acontecendo agora. Outras vezes nem pressionou tanto. Mas aqui pressionou, aqui pressionou, aqui pressionou, aqui pressionou. Aqui pegou, mas não tanto. Por isso que talvez muita gente acreditasse que tinha acabado esse negócio do câmbio contaminar a inflação. Mas aqui bom, então tem essa subida, tem a queda. Crise de 2008, recuperação, você vê que recupera bem. E aí depois aqui é o governo Dilma. No governo Dilma, o câmbio começa a desvalorizar e o governo começa abre suspeitas que o governo quer essa desvalorização do câmbio. Por que o governo ia querer uma desvalorização do câmbio? O que faria um governo querer? Geralmente pressão de exportadores, especialmente da indústria de transformação, que tem um problema sério de competitividade. É claro que quando o câmbio está subindo, né, a moeda desvalorizando, o exportador em geral ganha. Óbvio, imagina que você é um exportador de soja. Você vende lá a tonelada a um preço. Então você ganha, sei lá, $1 milhão vendendo tua soja. Você tem $1 milhão, mas você traz para o Brasil. Se o câmbio é 4, você vai ganhar 4 milhões. Você vai vender, trocar por 4 milhões de reais. Se o câmbio é 5 milhões de reais, você ganhou um dinheirão. Né? Mesmo o cara que vende soja está feliz. Está feliz, porque o câmbio foi lá para cima, vira real. Ah, mas se vier a inflação? Se vier a inflação, complica. Mas a inflação às vezes demora a vir e nem sempre vem de 1 para 1. Então o exportador fica feliz. Por que eu falei que o da transformação? Porque o da transformação fica mais ainda. Porque a soja é um produto que é commodity, né? Então vai vender. Ele vai ganhar mais ou menos reais, mas pelo menos a renda dele lá em dólar ele tem lá, é meio garantido. O exportador industrial ele tem um problema maior, porque muita competição lá dentro e ele não tem essa característica de commodity, então o produto dele pode ser um pouco pior, não pega mercado. Quando o câmbio desvaloriza, isso facilita, porque ele pode vender, ele ganha mais, né? Ele está ganhando mais, ou ele pode até reduzir o preço em dólar e garantir o ganho dele em real. Teoricamente, pelo menos, teoricamente. E por outro lado, dificulta a vinda do importado, que normalmente é o que eles querem, né? Nem que eles queiram competir lá. Porque se fosse competir lá fora, pelo menos eram empresas competitivas tentando brigar, mas não, normalmente é para garantir comércio. Então imagina você que tem um produto, sei lá, um videogame, um celular, que aqui no Brasil custa R$3 mil, mas nos Estados Unidos custa $1.000. É o produto. Estou dando exemplo. Não sei se os números são realistas. Se o câmbio for 2, o americano custa R$2 mil. Se bobear, você vai lá e compra. Você vai lá. Teve uma época, agora sim, exemplo, quando saiu, teve um PlayStation aí que saiu, não lembro se foi o 4 ou 5, que o pessoal fazia conta, valia a pena comprar em Miami. Você pega um avião, vai até Miami, compra o negócio, volta que saia mais barato do que comprar no Brasil. Se o câmbio dispara, a coisa muda, por exemplo. Se em vez de 2 o câmbio é 6, você, para trazer do americano $1.000, custa 6 mil aqui. É mais caro do que o que você compraria no Brasil. Então isso protege. Então havia essa preocupação. O próprio ministro Manteiga insinuou um pouco isso, mas de todo modo não estava claro que isso era deliberado, assim, mas a inflação, quer dizer, o câmbio estava subindo e eventualmente tivemos um problema de inflação. O governo tentou segurar preços mais sensíveis ao câmbio,
O exemplo do dia é gasolina, né, combustíveis, a gente está vendo o que está acontecendo, mas o governo lá resolveu, disse, não, como a Petrobras é nossa, a gente segura os preços. Isso contribuiu para ter um problema sério na Petrobras e, eventualmente, não foi possível segurar, aí deu aquela bomba toda em 2015. Talvez se o Banco Central tivesse sido mais rigoroso, não tivesse acontecido. Então foi isso, aí muda o governo, cai a Dilma, chega o Temer aí lá no Banco Central, a coisa começa a ajustar, o câmbio desce, depois ele começa a voltar a subir. Isso aqui eu acho que é agosto de 19, esse pico aqui. Então aqui já no governo Bolsonaro, né, começa a subir, e aí com a pandemia ele sai completamente de controle, chega a valores, chega a ameaçar, em um certo momento já estava com medo que ele batesse em 6. Não aconteceu, ainda bem, mas mesmo assim você vê que o câmbio está muito alto. Então essa é a história do nosso câmbio, né, e como é que ele vem. E você vê claramente que essa estabilidade que aconteceu aqui, quer dizer, um choque que foi e voltou, infelizmente a gente não conseguiu de novo. Quer dizer, aqui foi e voltou. Aqui quando foi, voltou só um pouquinho, e aqui vamos torcer para que volte pelo menos para cá. Mas torcer, né? A gente torce pelo Botafogo. Às vezes o Botafogo ganha. Mas a gente também não pode apostar muito alto nessas coisas. Então esse é o câmbio. E esse aqui é o câmbio que chama bilateral. É um câmbio real, em vermelhinho com a China e azulzinho com os Estados Unidos. Você vê que a dinâmica muda um pouco. Ele cresce menos, porque a inflação aqui é maior do que lá. E você corrige pelos preços, lembra? O câmbio real é aquele que corrige pelos preços, então ele tem esse pico aqui, ele nunca retornou desse pico. Aqui não está em valor, está em índice, até para poder ficar comparado legal os dois. Então, mas segue um padrão muito parecido, até porque a China meio que segura o dela com os Estados Unidos. Então, ela faz um negócio chamado PEG, que é ir acompanhando. Então, faz sentido que seja assim. Mas está aqui só para ilustrar para vocês o câmbio real. E aí, a última perna do tripé é o superávit primário. Nós já discutimos nas unidades anteriores, e eu não vou fazer aqui a revisão teórica, porque você tem um vídeo aqui, é só você ir lá, aqui na pasta, na unidade 3, pegar lá a discussão do Thomas Sargent, que vocês vão ver toda essa discussão sobre a questão fiscal e o controle da inflação. No texto do Thomas Sargent ele fala muito disso. Eu falei rapidamente no começo da unidade 3, quando eu falei de teoria fiscal e efeitos fiscais da inflação, mas eu explorei mesmo lá no texto do Sargent. Então, se você não lembra e quer relembrar, vai para lá. Grosso modo, a ideia é que uma política fiscal sólida é o lastro da moeda em última instância. Então, se você a moeda não tem lastro, é verdade. De fato não tem, mas tem. Quer dizer, ela não tem, mas tem. E o lastro de uma moeda acaba sendo o quão sólida é a conta do governo que a emite. Sólida em que sentido? Das pessoas acreditarem que há condições de pagar aquela dívida, que a dívida nada mais é do que a soma dos déficits. Né? Você vai tendo déficit e vai virando dívida, claro que corrigida por juros, ajustada por juros. Mas então você tem essa questão, essa relação entre o fiscal e a inflação, né? Claro, tem aquela visão tradicional do Friedman de que a inflação, ele só olha para a moeda, num certo sentido, num sentido muito estrito. É óbvio que a inflação só pode ser monetária, porque numa economia sem moeda não há de ter inflação. Se você troca um bem pelo outro, nunca vai ter inflação, porque quando o preço de um bem sobe, do outro baixa. Se eu troco, sei lá, eu troco 3 cabras por 2 vacas, a vaca ficou mais cara. Isso quer dizer que agora eu tenho que dar 5 cabras por 2 vacas. Automaticamente a cabra ficou mais barata, ela valia 1/3 de vaca, agora vale 1/5 da vaca, então não tem jeito. Numa economia de trocas, você não consegue um aumento generalizado de preço, porque você está trocando um bem pelo outro. Se aumenta aqui, automaticamente o outro diminui. Então você tem que ter alguma moeda. Você diz, mas precisa ser... Não, pode ser qualquer moeda. Pode ser ouro. Você teve na Espanha história de inflação com ouro. Os caras foram para a América, acharam um monte de ouro, voltaram para a Espanha, aquele monte de ouro entrou lá, deu confusão. Pode ser qualquer coisa que você use como meio de troca e numerário, né, que você usa para fazer trocas. E aí os preços são referidos nela, vai acabar tendo esse problema. Se não tiver nada disso, se for troca mesmo, aí troca de bens, né, e serviços, aí não tem jeito, tem que ter a inflação não vai acontecer. Então, nesse sentido, ela é obviamente um fenômeno monetário, nesse sentido estrito. Mas o Friedman está querendo dizer um pouco mais do que isso. Ele está dizendo que a inflação acontece no âmbito da política monetária tão somente. Aí a discussão já vai mais longe. Nós vimos o Sargent, que também é um grande economista, o Friedman tem o Nobel, o Sargent também tem. Então, são teorias que
lá no curso de macroeconomia ou no curso de monetária, que faz parte da grande área de macro, se estuda essas coisas. Aqui eu sei que nem todo mundo está fazendo economia, não vou entrar muito nessa discussão, mas a ideia é que tem sim um caso muito forte para que exista um efeito fiscal na inflação. E aí a maneira que se encontrou de resolver isso, aqui no Brasil, no tripé, completou-se o tripé dizendo, tudo bem, eu não tenho como ter superávit das contas do governo, a gente paga muitos juros, mas eu garanto, pelo menos, que excluindo os juros, eu vou ter superávit. É o que chama de superávit primário, exclui os juros, ele também exclui as receitas financeiras, mas como a gente paga juros liquidamente, faz mais sentido falar da exclusão de juros. Exclui os juros e aí vai dar certo. Vamos olhar o superávit primário no Brasil, quer dizer, primeiro o registro, né? A política fiscal sólida, então, é o esteio do controle da inflação, é o lastro da moeda em última instância, é quem segura as pontas de um processo, de evitar um processo inflacionário. Por isso, tão tensa a situação brasileira, porque a nossa política fiscal não está legal. A gente está com uma dívida alta, para padrão de país emergente. Padrão de país emergente. A gente está com uma dívida alta, se você pegar país rico, tá lá, mas rico pode dever mais. A vida é dura. Então a gente está com uma dívida alta, o déficit, não temos mais superávit primário há muito tempo, e isso tudo então vai criando uma tensão muito grande, e o Banco Central, talvez por conta da crise, não quis pegar forte como em outros momentos onde o Banco Central mandou a taxa de juros lá para cima, dane-se. Dessa vez ele não fez isso e ele está voltando, mas ainda assim ele vem gradativamente, né? Ele não dá o pancadão para segurar. Bom, o gráfico fica um pouco distorcido por conta dessa queda da pandemia que é assustador, mas esse é o superávit primário do governo central. Então, se vocês olharem, quando o tripé começa, que é aqui em 99, está pequenininho e vai subindo. E aí nós temos todos esses anos aqui de superávit primário, né? Ele vai subindo, ele é construído e fica aqui todos os anos de superávit primário. Aqui é 2003, ó. É quando o Lula chega, então já vinha com superávit, ele mantém o superávit. Tem essa queda aqui em setembro, em 2008, mas aí, de novo, é crise, foi uma crise internacional, mas recupera muito rápido. Então, isso aqui é aquela temporária, né? Ela cai e sobe. É típico de crise de efeito temporário. Você baixa, mas ele volta, então você não mudou a política, você só teve um soluço, que às vezes para o bem, às vezes para o mal. Mas volta. Vê que aqui voltou forte. A partir daqui, de mais ou menos junho de 2011, já no governo Dilma, é claro que não é mais um fenômeno desse. Não é mais uma queda assim, é uma reversão de política. Aqui é uma reversão de política e é inegável essa reversão de política. Você vê que começa uma trajetória de queda, mas continua tendo superávit. Você continua, você estava aqui em cima, ele não vai zerar de uma vez. Não tem como você querer que o superávit dele vai zerar de uma vez, mas ele começa uma ladeira abaixo. Aqui ele passou da linha vermelha, né, virou déficit, então a gente passa a ter déficit primário, ainda no governo Dilma, segue com déficit, e até hoje a gente não conseguiu voltar para cima da linha azul. Aqui havia esperança, né, disse assim, o Paulo Guedes achando, mas veio pandemia. Olha o tamanho do estrago que a pandemia fez em termos de déficit primário. Quer dizer, o grande estrago da pandemia, obviamente, é o de vidas, que esse não tem nem o que discutir. Mas se a gente olha para as contas do governo, a pancada foi gigante. Esses dados são do Tesouro Nacional. Tá até julho de 21, então está bem recente, né? Quer dizer, há uma esperança de recuperar essa queda aqui, pelo menos, à medida que os programas transitórios forem saindo de cena, mas ninguém sabe o que vai acontecer. O fato é que nós estamos ainda falta uma distância. O plano era chegar aqui. A gente estava subindo para tentar chegar aqui. O plano já era. O plano acabou. Tão cedo, quer dizer, não é que acabou, pelo amor de Deus, também não vamos ser tão duros, mas saiu do horizonte. Saiu do horizonte esse chegar aqui. Então é uma situação fiscal séria, mas o que interessa aqui para a gente entender o que aconteceu é essa parte aqui. Porque claramente, aqui é o que fica mais claro. Quer dizer, em termos de câmbio, o que você tem é um aumento significativo a partir do governo Dilma. Até que ponto isso foi uma mudança de política ou o mercado que foi caminhando em outra direção é muito difícil dizer. Porque câmbio é muito difícil de explicar. Foi isso que eu falei durante boa parte da apresentação de câmbio. Então é muito difícil dizer se isso aqui foi de fato. Havia o interesse deliberado do governo de desvalorizar o câmbio para ajudar
os exportadores, especialmente da indústria, ou se era só uma acomodação de mercado, como acontece, se cai um dia, sobe outro. Tem a questão dos preços de commodities, que afeta, o preço de commodities está subindo, como o Brasil vende commodities, entra dólar, isso ajuda a segurar o câmbio. Então aqui é meio difícil. Lá na meta de inflação é complicado também, porque o governo tinha um discurso de meta de inflação, embora na prática há controvérsias se ele realmente trabalhou nessa direção. Por exemplo, a partir de 2012 tem uma queda de juros que o governo faz, que ninguém entendeu muito bem, porque não estava tranquilo. A gente viu as inflações, não estava assim folgadão para estar reduzindo juros, e o governo reduziu. E aí veio, mas o Banco Central tem outros objetivos, então houve esse questionamento, então há uma dúvida se seguiu. Então o que acontece assim, você pode dizer, e tem gente que diz, não mudou a política econômica continua a mesma, né, Dilma? É uma teoria que pode ser defendida, mas tem também bons argumentos para dizer que não. Essa própria questão de redução de juros sem uma margem de conforto na inflação. O câmbio é o mais difícil de dizer, até porque é sempre muito difícil explicar câmbio, mas aqui no superávit é visível a mudança na trajetória, né? É visível que você saiu desse patamar, não numa queda temporária, como aqui é uma queda temporária, mas numa queda ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Bom, eu acredito que é justo falar de mudança de política econômica, porque o governo deu um nome. Você não batiza uma coisa se ela não for nova. Mas nova matriz econômica. O que seria a nova matriz econômica? Ela nunca foi apresentada como tripé. Foi apresentado formalmente. Né? Senhores, esse aqui é o tripé macroeconômico, ele é assim, assim, assim. A nova matriz ficou meio vaga. Tanto que tem gente que diz que ela não mudou. Eu discordo, eu acho que mudou e acho que havia a intenção clara de mudar, como deixa bem, né, fica patente na mudança do nome, desse nome, nova matriz, como uma renovação. Então, você tem esse elemento, você tem essa mudança de política, essa inflexão, né? Aqui é o mais claro, é uma inflexão, mas também tem uma inflexão aqui. Na taxa de câmbio nominal, é visível essa inflexão. Então, você tem uma inflexão de política econômica no governo Dilma. Então, assim como lá na unidade anterior, na unidade 4, eu falava que você tem uma transição para o fim das reformas no governo Lula, e eu falei do PAC e do BNDES, eu acho que no governo Dilma já dá para falar que foi um governo não reformista. Então, o governo Fernando Henrique, o Collor é reformista, apesar dos pesares, ele é. Posso criticar muito, mas ele é. Fernando Henrique é um governo definitivamente reformista, o governo Lula 1 é um governo reformista, o governo Lula 2 é um governo de transição e o governo Dilma não é reformista, é um governo que vem em outro caminho, né? Em outra direção. Então, paro aqui esse vídeo, no próximo vídeo nós vamos falar do colapso, porque o fato é que essa mudança de política antecede em alguns anos, pode ser pura coincidência, é muito difícil estabelecer causalidade em economia, a gente já discutiu isso nesse curso também, mas é marcante que em 2011 você tem essa guinada na política e em 2014 a economia brasileira entra numa super crise. Claro que eu não estou dizendo que tudo isso foi por conta da guinada, até porque tem coisas que a minha avaliação, eu como economista, profissional, estudo crise, vem lá daquela intervenção toda de BNDES, nem tanto o PAC, mas aquele monte de desembolso do BNDES a partir de 2009 para compensar a crise, ali tem muito problema. Mas vamos ver isso no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.